Ministra Carmen Lúcia recebe presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, para tratar da segurança durante o julgamento do ex-presidente Lula. E você vai ver também. MPF entra com ação contra servidores do Ministério da Saúde e Anvisa que autorizaram compra de remédio chinês para tratamento de leucemia pelo SUS. STJ nega pedido de progressão de regime para ex-deputado André Vargas, condenado na Operação Lava Jato. A AGU questiona na Justiça a competência para julgar recursos referentes à suspensão da posse da deputada Cristiane Brasil como ministra do Trabalho. Relatório da Polícia Federal revela caminho das armas e drogas até a chegada ao Brasil. Eleições 2018, marcada para hoje reunião do Conselho Consultivo no TSE para discutir as notícias falsas, as chamadas fake news. Estas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. O Ministério Público Federal, no Distrito Federal, entrou com uma ação de improbidade administrativa contra servidores do Ministério da Saúde e Anvisa que autorizaram compra de remédio chinês para tratamento de leucemia pelo SUS. Os acusados, que atuam em Mato Grosso, decidiram pela aquisição do produto mesmo depois do alerta da falta de comprovação e eficácia do medicamento. Quem tem os detalhes é a repórter Evne Araújo. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. Ao todo, 5 pessoas foram denunciadas. Em julho do ano passado, o Ministério Público Federal já havia pedido judicialmente a suspensão da compra desse medicamento. Tudo isso, segundo o MPF, porque o remédio foi comprado mesmo com uma orientação técnica da ineficácia dele e também os estoques do Sistema Único de Saúde já estão cheios, então não haveria a necessidade dessa compra. Caso sejam condenados por improbidade, esses acusados podem ficar sem a função pública e ter os direitos políticos suspensos por até 3 anos, por exemplo. Érica. Obrigada, Evne. O ex-deputado federal André Vargas, condenado na Operação Lava Jato, pediu parcelamento da multa imposta na condenação. O pedido foi indeferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que também negou a progressão de regime para o deputado. A defesa do ex-deputado entrou com uma liminar aqui no STJ, onde pediu o parcelamento da multa e a progressão para o regime semiaberto. André Vargas foi condenado no âmbito da Operação Lava Jato em 2015 a 14 anos e 4 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A sentença estabeleceu ainda o pagamento de multa de R$ 1.100.000. Desse total, teriam sido depositados em juízo 957 mil. Na Justiça foi pedido o parcelamento do restante do valor em 30 vezes, junto com a progressão do regime. O pedido foi feito diretamente no STJ porque, segundo a defesa, o juiz estadual que deveria decidir acerca do benefício estaria demorando muito. A liminar foi analisada pela presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, que indeferiu o pedido. De acordo com a ministra, a súmula 192 do tribunal estabelece que, nos casos de sentenciados pela Justiça Federal recolhidos em estabelecimentos estaduais, compete ao juízo das execuções penais do Estado a análise das questões relacionadas à progressão de regime. Laurita Vaz afirmou em sua decisão que o exame pelo STJ de matéria ainda não analisada pelas instâncias de origem implicaria vedada supressão de instância. A Advocacia Geral da União entrou com embargos de declaração junto ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com sede no Rio, contra a decisão que manteve a liminar que impede a posse da deputada Cristiane Brasil como ministra do Trabalho. Nos embargos, a AGU aponta que o juízo competente para analisar o caso não seria a 4ª Vara Federal de Niterói, e sim a 1ª Vara Federal de Teresópolis, que negou a primeira liminar em ação do mesmo pedido. Segundo a AGU, o juízo onde foi proposta a primeira ação é competente para analisar processos movidos contra as mesmas partes e sob os mesmos fundamentos. O Conselho Consultivo sobre Internet e Eleições do TSE tem novos integrantes. Ele foi instituído em dezembro do ano passado pelo presidente da Corte, o ministro Gilmar Mendes, e um dos destaques para a discussão do grupo são as fake news, as notícias falsas na rede virtual de computadores. O Conselho é formado por 11 integrantes da Justiça Eleitoral, Sociedade Civil, Exército Brasileiro e Governo Federal. O objetivo é propor pesquisas e ações sobre o uso da internet nas eleições,
principalmente no que diz respeito às fake news e ao uso de tecnologias para disseminar essas informações. Um representante da ministra Rosa Weber, Estevão André Cardoso Waterloo, passa a ser o coordenador substituto do grupo e a atuar em parceria com o assessor-chefe do gabinete do ministro Luiz Fux, Carlos Eduardo Frazão do Amaral. A coordenadoria do grupo continua com o secretário-geral do TSE, Luciano Fucci. A primeira reunião do grupo foi no final do ano passado. Agora, nesta segunda-feira, vai ser realizada a segunda reunião aqui no TSE, às 16h. A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho excluiu o pagamento em dobro das férias de um trabalhador rural. A punição havia sido aplicada a um fazendeiro no interior de São Paulo pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas. Os desembargadores do TRT de Campinas haviam entendido que o aviso formal das férias fora do prazo contrariava a CLT e que a conduta do empregador frustrava a finalidade do período de descanso, que demanda tempo para planejamento por parte do empregado. O artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho determina que a concessão das férias seja informada por escrito ao empregado com antecedência de, no mínimo, 30 dias. Mas os ministros da segunda turma do TST afirmaram que não há no artigo 135 da CLT previsão de pagamento em dobro no caso de aviso fora do prazo legal. A punição está prevista no artigo 137 e, segundo entende a Corte, só se aplica em caso de atraso ou falta de pagamento de férias. Desta forma, os ministros da segunda turma do TST negaram o pagamento em dobro, devido ao atraso na comunicação das férias. A Polícia Federal em São Paulo indiciou o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, pelo crime de falsidade ideológica eleitoral. Além dele, outras 6 pessoas foram indiciadas. O inquérito é um desdobramento da Operação Lava Jato. A investigação começou depois que o Supremo Tribunal Federal homologou a delação premiada do empresário Ricardo Pessoa, sócio da empreiteira UTC, um dos envolvidos no escândalo de corrupção da Petrobras. Ele teria dito que após as eleições de 2012 foi procurado por João Vacari Neto, então tesoureiro do PT, que teria pedido ao empresário que pagasse uma despesa com a gráfica no valor de 3 milhões de reais. O ex-diretor financeiro da UTC, Valmir Pinheiro, contou em depoimento que tentou negociar um parcelamento do valor que não foi aceito. Nós tentamos contato com as defesas de Fernando Haddad e João Vacari Neto, mas até agora não tivemos retorno. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Relatório da Polícia Federal revela caminho de armas e drogas até a chegada ao Brasil. Voltamos em instantes. Relatório da Polícia Federal revela o caminho que drogas e armas fazem para chegar ao Brasil. Segundo o documento, a maioria das armas é montada aqui no país. Segundo o relatório da Polícia Federal, a maior parte das armas utilizadas pelo crime organizado vem do Paraguai. Uma outra parte vem dos Estados Unidos. O rastreamento só foi possível após um trabalho de inteligência da polícia em parceria com outros países. Nós já temos um diagnóstico de que as armas longas normalmente vêm dos Estados Unidos, as armas curtas elas vêm do Paraguai, e a Polícia Federal conseguiu traçar esse diagnóstico aí através de um trabalho que vem sendo feito desde 2014 e que apresenta um raio-x muito preciso dessas armas que entram no Brasil. Mais de 9.000 armas foram rastreadas e o relatório sugere a adoção de 8 medidas para combater o tráfico de armas no Mercosul. Entre elas, limitar o acesso da população a armas pesadas, inventariar as armas de uso público e também aumentar o controle a lojas que vendem armas. Outra medida é rastrear imediatamente as armas importadas pelo Paraguai e Uruguai apreendidas no Brasil. O Brasil tem mais de 15.000 quilômetros de fronteiras, faz divisa com 10 países, sendo 9 tríplices fronteiras, e uma das mais importantes está no Paraná, com Paraguai e Argentina. Outros pontos de entradas de armas clandestinas no Brasil, destacadas pela Polícia Federal, são entre o Brasil com a Bolívia, Uruguai, Colômbia e Suriname. O aumento da circulação ilegal de armas no país contribuiu também para o crescimento do índice de mortes. A afirmação foi do diretor de investigação da Polícia Federal, que diz que esse diagnóstico vai tornar efetivo o combate ao crime organizado. As armas que estão entrando, elas passam a ser ilegais em algum momento, a partir da fabricação.
Isso aí, então, em primeiro lugar, gera informações de inteligências que podem ser usadas pelas polícias do Brasil inteiro. Ela permite também a criação de políticas públicas e, inclusive, de políticas internacionais, já que o Paraguai e os próprios Estados Unidos, eles podem alterar aí a forma de controle das armas, principalmente no Paraguai. E permite também o desmantelamento de algumas quadrilhas, como vem sendo feito. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui o advogado Amaury Andrade, que é especialista em direito penal. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica. Esse relatório aí que a gente viu, preocupante, né? É um alerta para as autoridades? Sem dúvida. O que mostra nesse relatório, e por sinal muito bem feito por parte da autoridade policial, demonstra a fragilidade, a forma como as armas entram com muita facilidade, por falta de efetivo da polícia, por falta de aparelhamento, por falta de mecanismo realmente de controle. Então, é um alerta importante para as autoridades competentes, seja do Ministério da Justiça, do Judiciário em si, do Poder Executivo, para que possam se atentar que a entrada de armas realmente sem controle incide grandemente no aumento da criminalidade, ainda mais no que tange ao tráfico de drogas e os crimes de homicídios que são praticados com essas armas de fogo que entram no país. O Brasil tem uma fronteira conhecidamente aí gigantesca, né? Muito difícil fiscalizar toda essa fronteira. É um trabalho conjunto necessário aí para se evitar, já que os caminhos foram descobertos, para se evitar que tantos equipamentos para montagem aqui das armas, por exemplo, como essas drogas e armas traficadas cheguem ao país? Perfeitamente. No país, o nosso Brasil tem aí 15 mil quilômetros de fronteira, né? E nessa fronteira temos 10 países que estão ligados ao Brasil. O que de fato tem que ser observado e feito, né, pelas autoridades é criar os mecanismos, instalar as delegacias de polícia, o aparelhamento da Polícia Federal, no caso do tráfico internacional de drogas, que é a polícia competente, de poder inibir a entrada de armas, seja de forma terrestre, seja de forma marítima, seja de forma aérea. Quem trafica armas e drogas aí pode responder pelo quê? É punido de que forma? Então, no caso das armas de fogo, né, o tráfico internacional da arma de fogo, o próprio Estatuto de Desarmamento, na Lei 10.826 de 2003, traz lá a previsão no artigo 18. No caso de importar ou exportar, e a pena já incide em 4 a 8 anos de prisão. No caso do tráfico internacional de drogas, já está incidido lá no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Nesse caso, a pena é bem mais alta, que chega de 5 a 15 anos de reclusão. A gente vê aí muitas notícias na imprensa, né, de pessoas que são usadas para fazer esse tráfico de armas e drogas. Aí recebem um dinheiro para poder fazer isso. Isso é comum ainda? E essa pessoa alegar que ela não sabia o que carregava também não vale, né? Isso está muito vinculado à necessidade, às vezes, da pessoa que é considerada famigerado mula, né? A pessoa que é contratada para fazer esse tipo de trâmite, né, de trazer armas ou drogas de um país para o outro. Isso é muito comum, tá, Érica? Infelizmente é muito comum devido à necessidade de muitas, né, muitas pessoas aceitam essas ofertas por parte dos traficantes maiores, justamente porque uma vez que a pessoa é primária e não está vinculada à própria organização criminosa, o próprio artigo 33, no seu parágrafo 4, já traz lá uma previsão de causa de diminuição de pena, né? Então, a depender do caso, nem sequer a pena de prisão ela é incidida. O trabalho de inteligência da polícia e dos órgãos de autoridade, das autoridades, é fundamental para coibir esse tipo de crime, esses tipos de crime, né, de armas e drogas. Sem dúvida. A polícia deve ser aparelhada, né, de forma efetiva, seja motivando os policiais, seja dando a eles mecanismos eletrônicos, né, que vão de acordo com a nossa tecnologia hoje para combater a criminalidade, trazer mecanismos de veículos, armamentos em si, né, para a própria polícia se proteger, é de extrema importância para que ela possa fazer um trabalho efetivo para combater esse tipo de crime. Mesmo que uma arma possa ser vendida num outro país, por exemplo, os Estados Unidos tem uma lei muito diferente do Brasil em relação a quem pode comprar, adquirir uma arma. Entrar com essa arma no país, no Brasil, é crime. Um produtor de arma, um fabricante de arma, ou mesmo um vendedor de arma num país que vendeu essa arma para essa pessoa, ele pode ser punido também ou não? Bem, pelo Estatuto do Desarmamento, não temos ainda uma previsão para o fabricante, e também no Código Penal, que poderia também trazer algum tipo de previsão.
Como o Exército Brasileiro é o órgão de sistema que traz o sistema de controle e fiscalização, o Exército Brasileiro, para esses fabricantes que porventura fabricar de forma ilegal, que não vem de desencontro com a regulamentação vigente, o Exército Brasileiro pode punir administrativamente com multas para esses fabricantes. Mas penalmente, infelizmente, realmente nós não temos punição, seja no Estatuto de Desarmamento, seja no Código Penal. Tá ótimo. Obrigada, doutora Mauri. Eu conversei com a Mauri Andrade, que é advogado, especialista em direito penal, e conversou com a gente a respeito das armas que entram no país e também das drogas e da punição para esses crimes. Obrigada, doutora. Até uma próxima. Obrigado. Boa tarde, Érica. Até mais. Todos os dias, o Brasil descarta mais de 40 mil toneladas de alimentos. No Distrito Federal, um projeto combate o desperdício. Para você, esta manga está boa para consumo? E essas cenouras e batatas? Os chuchus? Pode não parecer, mas todos ainda são de boa qualidade. Para o comércio, muitas vezes frutas, legumes e verduras nessa situação nem são colocados à venda. E o destino acaba sendo lixo. Somados, os alimentos descartados por produtores, feirantes e comerciantes de todo o Brasil resultam em desperdício de 40 mil toneladas de comida por dia. O número foi divulgado em um estudo feito por uma organização não governamental e uma fundação. A mesma pesquisa feita pela ONG Artemisia e pela Fundação Cargill mostra também que essa quantidade é suficiente para alimentar 25 milhões de pessoas. Outros 2 dados preocupantes revelam que 42% das famílias brasileiras jogam fora sobras de comida e que 52% da população não tem acesso à quantidade de alimentos que deveria. Agora, já pensou se todos esses alimentos que não são aproveitados por produtores e comerciantes fossem encaminhados a entidades que auxiliam crianças, idosos e dependentes químicos? É o que acontece aqui no Distrito Federal. Neste galpão estão alimentos destinados a 145 instituições, que garantem por dia refeição a mais de 30 mil pessoas. É por meio do programa Desperdício Zero, criado em 2011, que as instituições cadastradas recebem as doações, evitando desperdício e ajudando a quem precisa. A parceria é de produtores com o governo do Distrito Federal. Por aqui o movimento não para. A todo instante, a van que recolhe alimentos chega carregada e rapidamente os beneficiados recebem as doações. Em 2017, foram mais de 305 toneladas encaminhadas para doação. Tanto sucesso já faz os coordenadores quererem ampliar o projeto. Nós estamos planejando para até julho agora desse ano nós aumentar para 160 instituições assistidas pelo nosso programa. Hoje nós temos em média 31 mil crianças e idosos assistidas. Nós temos um projeto para chegar a 34 mil pessoas assistindo ao nosso programa. Este advogado acredita que iniciativas como esta poderiam ser ainda maiores, se a burocracia e o risco de responsabilização para produtores e comerciantes em âmbitos penal, civil, administrativo e até tributário não fossem tão grandes. É necessário que os entes da federação sentem e conversem para que eles possam, de fato, alinhar as ações para permitir que o particular promova essa doação. Então não é realmente uma ação isolada de um ente da federação. Para o particular, a melhor forma dele promover essa doação, dele se resguardar, é de fato procurar uma terceira, um intermediador, vamos dizer assim, dessa doação, seja uma entidade do terceiro setor que atue nessa área, seja o próprio governo. Nós temos iniciativas de governos locais que dão um certo respaldo para aqueles que pretendem, que querem ajudar nesse sentido de doar alimentos que vão ser jogados no lixo. A ONG, presidida pelo Lucas e que atende a crianças e idosos, sempre vai buscar os alimentos. Refeição garantida para até 500 pessoas. Nós fazemos a captação aqui no local, levamos para a sede, que fica ali em Taguatinga, na CNB 11, e a partir desse processamento lá na sede, nós começamos a fazer a distribuição. Nós distribuímos ali mesmo em Taguatinga e distribuímos também na Ceilândia, na QNR5, e onde é o nosso ponto maior de distribuição de alimentos, que quando nós chegamos lá nós podemos ver a felicidade do povo em receber todos os alimentos processados. Por isso que é tão importante esse projeto. O Tribunal de Justiça do Ceará promove uma campanha de combate ao abuso sexual contra mulheres no transporte público. Vergonha tem que ter o abusador. O espaço é público. Meu corpo não. Abuso sexual não tem desculpa, tem lei. Essas foram algumas frases da campanha para encorajar denúncias e conscientizar homens e mulheres. A mobilização teve início em novembro do ano passado e será permanente. O foco inicial são os transportes coletivos, onde os casos de assédio costumam ser mais frequentes.
Com o adesivo da campanha no uniforme, os funcionários do terminal da Parangaba, um dos mais movimentados de Fortaleza, também aderiram à mobilização. Eles receberam treinamento para lidar com situações de abuso sexual. A equipe do Juizado da Mulher distribuiu folhetos à população, que apoiou a iniciativa. Vai inibir, né? Eles vão ficar, né, com medo, né? Porque realmente, né, a gente tem filho, tem neto, né, que anda nos coletivos. É uma campanha muito boa. Quanto mais denunciarem, menos casos vão ter, porque aí as pessoas que fazem isso, abusam, vão se tocar, né, que é crime, pode dar cadeia. Além dos cartazes afixados nos terminais e dentro dos coletivos, a campanha contou com outdoors espalhados pela cidade e mobilização nas redes sociais. Segundo a juíza Rosa Mendonça, titular do Juizado da Mulher de Fortaleza, houve ampla adesão da sociedade. Uma adesão extraordinária, a população está assim, muito satisfeita. No dia da campanha que nós chegamos aos terminais, diversas mulheres nos procuraram para dizer que vinham sofrendo esse abuso dentro do ônibus e ficavam com vergonha de denunciar. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Ministra Carmen Lúcia recebe presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região para tratar de assuntos institucionais. A gente volta já já. Ministra Carmen Lúcia recebe hoje o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região com sede em Porto Alegre, desembargador federal Thompson Flores. A repórter Carolina Chaves acompanhou a visita e tem as informações para a gente. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o desembargador Carlos Thompson Flores, chegou ao Supremo por volta das 10 horas da manhã. Ele esteve reunido com a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, por cerca de 2 horas. E o principal assunto foi a segurança dos juízes e magistrados quanto ao julgamento do ex-presidente Lula, marcado para o próximo dia 24, lá em Porto Alegre. Na saída, o desembargador não quis falar com a imprensa, Érica. E, Carolina, a ministra teve outros compromissos hoje, não é? Isso mesmo, Érica. Olha, a presidente ainda está cumprindo a agenda e depois do desembargador do TRF da 4ª Região, ela recebeu também os presidentes da AJUF e da ANAMATRA. E os principais assuntos, o que eles vieram tratar foram a segurança dos magistrados e dos juízes e também a independência dos magistrados e dos juízes. Vamos ver agora o que eles falaram. Nós estamos muito preocupados, inclusive eu vou levar a diretoria da AJUF no dia 22 de janeiro até a Porto Alegre para prestar solidariedade ao tribunal em razão dessas ameaças que estão sendo veiculadas pela internet. Então são ameaças graves de depredação de patrimônio público, ameaça aos magistrados. É uma preocupação até mais abrangente, que vai além desse julgamento do TRF4 e que diz respeito à segurança dos juízes e à independência da magistratura. Não apenas os juízes federais, mas também juízes estaduais e juízes do trabalho têm sofrido, a nosso ver, ingerências indevidas no exercício da jurisdição e, da mesma maneira, há o risco de que determinados projetos que tramitam pelo Poder Legislativo aumentem estes perigos e reduzam ainda mais a possibilidade que o juiz, com independência técnica, fundamentadamente, possa decidir. Olha, Érica, a ministra ainda vai receber a conselheira do CNJ, Daldice Santana, e também o presidente do Conselho dos Tribunais de Justiça do país, desembargador Pedro Bittencourt. E eles vão tratar sobre a reforma da Previdência que está tramitando no Congresso Nacional. Ainda na agenda oficial, com seu encontro com os presidentes do Banco do Brasil e da FEBRABAN, eles vão tratar sobre os planos econômicos. E no final da manhã foi acrescentado à agenda um encontro com o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, que vai tratar sobre a reforma da Receita Federal. Essa agenda está marcada para as 2 horas da tarde, Érica. Obrigada, Carolina, pelas informações. A partir de hoje, o Jornal da Justiça vai mostrar as principais mudanças na legislação depois da reforma eleitoral de 2017. Veja o que mudou para as eleições deste ano. A reforma eleitoral de 2017 foi sancionada pelo presidente da República no dia 6 de outubro.
Há tempo de valer já para as eleições de 2018. Uma das maiores novidades trazidas pela reforma é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Assim como o fundo partidário, o repasse do fundo especial também vai ser feito de duas maneiras. Uma parte vai ser dividida de forma igual entre todos os partidos com registro no TSE. A outra vai ser distribuída de acordo com critérios como o número de deputados federais ou senadores da legenda. Também foram estipulados limites para os gastos com campanhas eleitorais. Candidatos à presidência da República, por exemplo, vão poder gastar no máximo R$ 105 milhões nos 2 turnos. A proibição à doação de pessoas jurídicas continua. A diferença é que, após a reforma, os candidatos vão poder levantar recursos através de crowdfunding, uma espécie de vaquinha feita pela internet. Para participarem da eleição, os partidos precisam ter o estatuto registrado no TSE pelo menos 6 meses antes da votação. Antes da reforma, esse prazo era de 1 ano. A duração da propaganda durante o processo eleitoral também teve alterações. O horário eleitoral gratuito para candidatos a presidente da República e governador de estado, por exemplo, passou de 2 blocos diários de 20 minutos para 2 blocos diários de 10 minutos. Na reportagem de amanhã, você vai saber como funciona o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Imigrantes pelo mundo. O Direito Sem Fronteiras de hoje discute o papel dos imigrantes no exterior. Saiba quais são as vantagens e desvantagens para o país que recebe um estrangeiro. É hoje, às 8 da noite. Esta edição do Jornal da Justiça termina aqui. Uma boa tarde para você. A gente se vê novamente amanhã. Até lá. Thank you.